Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tenha aquele desconto especial. Link na descrição. Jorlan Vieira falou sobre o resultado da Angela Borges no Arnold Classic Ohio e fez observações. Lembrando, se você quer assistir este podcast completo, o link está na descrição. Bom, vamos lá. Primeiro eu vou falar uma coisa de gosto pessoal. Será que eu posso? Ou devo? Só vai, Jojo, porque eu confio nas suas palavras. Ímpar. Pá. Vai? Ui. Zero. Cotovelo é 1. Então você levou. Então, cara, assim, pra mim, primeiro e segundo lugar, top demais. Só que, cara, Rayane, bicho, ela tem o shape que eu, particularmente, aprecio mais a nível de volume, de agressividade e até proporção. Eu tenho esse julgamento, né? Não vou dizer que ela deveria ganhar, não estou dizendo isso. Estou falando do gosto pessoal, tá? Estou te falando do gosto pessoal. Agora, falando de primeiro e segundo lugar, eu vi um pouco de controvérsia em cima desse primeiro lugar, em cima do segundo também, que foi Ângela, né? Não sei o que vocês têm a dizer sobre isso, né? Mas eu não sei, de fato, para onde que a categoria ela vai se guiar devido a esse resultado. O que vocês acham disso? Pode falar com o Itinho. Eu acho que foi mal julgada. Teve pessoas bem conhecidas julgando lá. Mas, na minha opinião, não tem explicação. Ou parem de falar que a categoria tem critério, porque a gente... Exato. Não vejo critério na categoria. Exato. Me desculpem. Tá. Podem falar o que for, mas ninguém é cego. A gente não é cego. É uma categoria nossa, é brasileira. Isso. Então, a gente não está debatendo do que é gringo, do que foi criado na gringa. Então, ou vocês criam uma regra para falar assim, é isso, ou fala assim, não, a gente escolhe lá, tipo, acordei, eu acho que eu vou querer aquela ali. Porque foi o que eu acho que aconteceu. Porque, na minha opinião, eu fiz até um vídeo recentemente, acho que nem subiu ainda. O abdômen da menina estava completamente distendido. Completamente. Na hora que ela virava de lado, assim, você já via aquele buchinho saltando, enquanto nenhuma outra tinha. Sim. Ela não estava com aquela super gota, ela não tinha aquela super linha da Franciele Matos. Uhum. Então, para mim, eu não tenho o que falar. Para mim, se dissesse assim, ah, não, a Ângela está desproporcional o glúteo da perna, então vamos dar para a Rayane. Não é porque a Rayane é brasileira, não. Sim, É porque a outra estava conjunto, músculo e etc. O conjunto da outra era ruim. Abdômen completamente distendido. Se ela tava com o abdômen do Dave Palumbo. Mas assim, eu acredito completamente que... distendido é alguém que tá Isso- com bucho de égua, porra. Isso já era pra se esperar Pra uma no menina. sentido de Ah. quê? Ó, vou dar o meu ponto aqui. Bota seu ponto aí, neguinho. Cara, quem vai sempre dominar vai ser os americanos. Então, por mais que a categoria seja brasileira, eles têm uma tendência a puxar mais pra lá. Ah, a categoria é internacional, cara. Ela era Entendeu? brasileira quando ela era só amadora. Exatamente. Então agora eles cada vez mais vão ajustar o critério de acordo com os olhares que eles querem. É assim que eu vejo. Porque se for levar pelo olhar brasileiro, toda brasileira vai ter vantagem. Porque a silhueta é diferente, quadril, trabalho de perna. É outra coisa, glúteo, né? Sim. Você vê que americano é difícil de ter aquele glúteo arredondado, saindo até pela lateral. É outro corpo, é outro desenho. Tanto que toda essa questão de treinamento brasileiro, isso é vendido na América. Mulher que vai pra lá da personal, homem que vai pra lá da personal, fala treino feminino brasileiro. As americanas vão tudo em cima. Vum. Por quê? Não é da cultura. Quando eu tava lá treinando, eu lembro que o Marcos Halley, que era um cara que tava treinando junto com o Denis, comigo lá, passou um dia uma menina assim, cara, com um glúteozinho, sabe? Sabe aquela bolinha de salão, né? Pequenininha. E ele tirou uma foto e ficou impressionado. Eu falei, cara, desculpa, mas... Isso no Brasil... Isso no Brasil, é só, a gente não precisa ir longe, é só olhar aqui atrás. Qualquer lugar você vê. No vidro aqui. Né? Então você vê que não é da cultura deles a silhueta. Volume pra baixo. Tanto que não tem essa coisa muito, tipo... Hoje já tem, claro, tô falando de 15 anos atrás. Mulher ir pra academia, não sendo atleta, mulher normal, comum, fazer um treino de quadríceps, um dia fazer um treinão de glúteo, um dia fazer um treinão de femoral. Isso não é a cultura deles, isso é a cultura nossa. Isso começou também muito lá no Rio até. Lugar de praia e tal. Então, a Ilha do Governador. Não, nem digo ilha, digo lá Copacabana. Né? A galera ia treinar na Radar, já descia direto pra praia, mulherada. Meu irmão... Você treinou muito na Radar?
Muito, fiz várias preparações ali. Então eu falo, cara, quando a categoria iniciou, eu falei, cara, o Brasil, o Rio vai dominar até então, porque começou lá. Depois, quando foi pro Brasil inteiro, eu falei, cara, show, agora vamos ver, né, como é que vai enquadrar tudo isso. E quando foi pro mundo, eu falei, cara, Brasil é unânime nisso aí. Só que agora eu tô vendo que eles estão tentando, vem pra cá. Sim. E aí, como é que fica agora? Ela é canadense, ela não é americana. Eu até Não, puxei, sim, eu até gringa, puxei né? esse assunto aí no dia que a gente fez a live, que eu acredito que eles devem estar querendo internacionalizar a categoria, não Com sei, certeza. porque só pode ser isso. Mas Claro. aí pode mudar critério, simples. Bota algo claro. Não, a gente vai realmente mudar um pouco o critério para internacionalizar a coisa, para não ficar muito regionalizado. Tudo bem, sem problema. Sim. Aí as brasileiras vão ter que se enquadrar com aquele perfil e às vezes mudar pouco, porque não dá para mudar totalmente a categoria. Exato. Mas botar a gente para criar uma expectativa numa competição, aí você chega assistindo, a brasileira entregou. E ainda que fosse eu aqui, já questionei várias colocações de gente que nem era do Brasil. Não é só porque é brasileira. Sim. Então, assim, quando você vê isso, você pensa assim, poxa, do que adiantou eu entender um pouco da categoria, chegou ali eu não entendi nada. Entendeu? Sim, eu vi até eu vi um corte aí hoje de uma árbitra da NPC, inclusive, aqui brasileira, falando que o glúteo da Ângela não é o padrão da NPC. Ué, mas como assim? Mas assim, então nesse caso, ao meu ver, a Ângela estava muito melhor de frente. Eu daria para a Rayane, que teria o glúteo mais No modelo, no modelo a NPC. gota, Isso, exatamente. Desculpas esfarrapadas, na minha opinião. Porque, assim, não é tão muito diferente da outra, não. Você não tá vendo... A Ângela conseguiu mudar muito. Conseguiu mudar o muito, glúteo. muito, muito. Então, Ela tem evoluído Ela tem bastante. evoluído. O glúteo dela, quando ela começou na NPC, era muito mais arredondado. Agora Sim, ele tá bem, sim, bem, tá bem bem, mais tá- esticado. ela tá Então trabalhando ela tá... muito, trabalhando Aí- Ela tá se enquadrando. Não é à toa que ela ficou de novo entre as colocadas, entre as 3 colocadas no Olímpia. Não é de glúteo graça. 1 centímetro menos alongado, tá pesando mais do que abdômen 5 centímetros distendido? É. Aonde Por isso que eu, no caso, daria para a Rayane. Não, aí, e também se vou for- levantar se for um outro seguir nessa critério. linha. Vou levantar um outro critério aqui, que é o que me brilha os olhos sempre. Desfile e pose. A Ângela posou extremamente bem, vem melhorando cada vez mais, muito autoconfiante, né? Mostrando todo o carisma, carícia, postura, elegância, profissionalismo. A primeira colocada, ela não trouxe isso. Sim. De repente alguém pode discordar de mim, não tem problema. Só que eu tenho que bater no ponto que, pra mim, isso ainda é competição. Sim. Não pode chegar e anular simplesmente uma questão como essa, como já vi em outras categorias, o pessoal falando que pose não ganha campeonato. Eu falei, ué, mas se o campeonato é julgado pela pose, como é que pose não conta? Tem que contar, não adianta. Ela pode não contar o ponto na súmula em si, mas na hora do árbitro olhar e falar assim, opa, calma aí, me chamou a atenção isso, mostrou tal coisa. É igual quando a mulher vai fazer a caminhada. Ó, caminha suave para não saltar muito o quadríceps, que tá muito cortado. Isso não rola? Sim, Não com rola certeza, isso? é melhor. Não rola isso? Você- Rola. Lá em cima Não é? não tem que fazer contração. A Então- wellness não tem que ficar contraindo. A É. biquíni não tem que ficar contraindo. Pronto. Então, se tudo isso, esse contexto todo não valesse a pena, não teria por que ter coach de pose, ter aula de pose. É só simplesmente andar para lá e para cá, parar com a mão na cintura e fim. Então, quando eu vejo um campeão, ou um top 3, um top 2, eu analiso tudo isso, cara. Tudo isso eu analiso. Embora hoje em dia isso venha se perdendo. E eu sou o cara que eu sempre vou resgatar esse negócio. Porque o que me brilhou os olhos para o fisiculturismo foi exatamente a classe dos atletas também em cima do palco com a demonstração da sua musculatura. Sim. Se não estiver na praia, né? Se não, vê na praia, ué. Não é não? Enfim. Não Agora, sei, vamos falar, né, um outro campo de visão. É muito difícil de julgar isso aí. Muito, muito difícil. Cara, Porque não tem o critério, assim, batido ali. Cara, é isso, pronto, acabou. Não tem esse negócio. é que você tem várias genéticas ali, né? Então, Você eu não acho tem que uma torna uma genética só. missão Você tão tem difícil, cara. Tão difícil você ver agora, por esse ângulo. Tudo bem, é um ângulo difícil, né? Mas, não é o ângulo que a são arbitragem ali tá. o top 3, cara, completamente diferente uma da outra. É. Sim.